Recebemos agora neste jornal Marcos Farias Ferreira, professor de Relações Internacionais. Muito boa tarde, seja bem-vindo, professor. Temos estado a assistir, de facto, a uma semana muito ativa no que diz respeito à diplomacia, sem que abrandem as investidas no terreno, como este exemplo que dávamos aqui agora, mas situando aqui esta questão dos encontros, hoje temos mais um na Flórida, que volta a ser palco e que vai juntar as delegações ucraniana e norte-americana. Também já assistimos a um encontro em Moscovo, mas tudo indica que não há grandes frutos saídos desses encontros. O que é que se está aqui a passar? Olá, boa tarde, Janete. Eu acho que é manifestamente exagerado falar do que se está a passar em termos de negociação ou de diplomacia. Isso não existe. São negociações de paz? Não são negociações de paz. Eu acho que é um equívoco muito grande achar que as partes têm sequer alguma expectativa que é possível encontrar um ponto intermédio que satisfaça os interesses de ambos. Os interesses não se deslocaram 1 milímetro desde o início. O próprio Zelensky tinha assumido que os tais 28 pontos já tinham sido sujeitos a algumas alterações. Sim, essa foi uma pressão que os ucranianos fizeram junto da administração Trump, procurando que a administração Trump protagonize uma solução que seja próxima dos seus interesses. Mas desde o princípio se sabe que as linhas vermelhas da Rússia são inamovíveis e, portanto, aquilo a que assistimos foi a tentativa da delegação ucraniana de mostrar a Trump que está interessada numa negociação, numa solução negociada, tendo em conta a mudança de perspectiva de Trump. Trump acha que esta guerra está perdida e acha que isto tem que terminar mais cedo ou mais tarde, ou se não terminar, as partes continuam a lutar, mas sem que os Estados Unidos deem garantias de segurança ou se imiscuam nesta guerra. E se for preciso, saem de cena, como Donald Trump já ameaçou, de resto. Saem de cena, mas continuam a vender armas. Não é? Isso não é propriamente sair de cena. Mas há uma mudança de perspectiva muito grande. Aquilo que Trump tem procurado mostrar, por ações muito concretas, retirar ajuda financeira, limitar a entrega de algumas armas, mas receber compensações pela entrega de outras, é que esta não é a guerra dos Estados Unidos e não vê a Rússia como um competidor estratégico, ao contrário do que entendia Biden. E Trump está muito interessado em mostrar que esta é a guerra de Biden que não interessa aos Estados Unidos, não é? E os europeus ficaram sozinhos nesta empreitada. E o que é que andamos, se não são negociações de paz, a que é que andamos a assistir? O que é que leva, por exemplo, Witkoff e Kushner a Moscovo? Uma reunião de 5 horas não é qualquer coisa, não são 5 minutos, são 5 horas. O que é que leva os Estados Unidos a continuarem também a receber, com estes dois representantes, delegações ucranianas? Andamos aqui a perder tempo, só isso, só para a fotografia? Bom, eu acho que Trump esperava, pessoalmente, Trump esperava uma vitória rápida. Achava que, com pequenas negociações, alguma transação territorial, que Putin aceitasse algum tipo de cessar-fogo, mesmo que momentâneo, que desse alguma vitória diplomática a Trump. Porque Trump anda obcecado pela questão do Prémio Nobel, a questão fala sempre terminou não sei quantas guerras. Estas 8, sim. Eu acho que há esta obsessão por mostrar que é capaz de interromper esta guerra e colocar os Estados Unidos numa situação de predomínio geopolítico também na Europa de Leste, com acordos comerciais com a Ucrânia, com acordos em terras raras, em inteligência artificial, em logística, com a Rússia e, portanto, a Trump e aos Estados Unidos interessa, digamos que um novo status quo em que tenha os seus interesses salvaguardados nessa zona, em termos de competição global, evitando, por exemplo, que a Rússia se alinhe completamente com a China. Só que achava que isso era rápido e que o peso geopolítico. Mas achava isso antes de tomar posse, entretanto vai fazer um ano que tomou posse em janeiro e nada aconteceu. Que era suficiente esse estímulo económico comercial dos Estados Unidos para as partes aceitarem algum tipo de acordo assente neste pressuposto de que a Ucrânia perdeu a guerra. Isso, como era óbvio desde o princípio, seria muito difícil
que a Ucrânia aceitasse as pretensões da Rússia e que a Rússia sequer cedesse 1 milímetro nas suas linhas vermelhas. E não podendo contar com os Estados Unidos, no sentido de pôr termo a esta guerra, alcançar um cessar-fogo, o que é que, por exemplo, a Europa poderá fazer nesse sentido? A Europa ficou herdeira desta guerra, não é? Que é uma guerra, em grande parte, instigada ou alimentada ou proporcionada pelos Estados Unidos. Eu estou convencido disto. Esta guerra é herdeira da competição do princípio deste século entre a Rússia de Putin e os Estados Unidos de George W. Bush. E ficaram agora sozinhos. Trump mudou este sentido estratégico dos Estados Unidos, como eu dizia há pouco. Entendem que a Rússia pode ser um parceiro importante na competição global contra a China. A Europa está à procura de mobilizar recursos financeiros, mas essa procura está a aumentar, a agravar as contradições internas dentro que existem na própria Europa, não é? Dentro da própria Europa. E não digo só face às diferentes perspectivas que os dirigentes europeus e os Estados europeus, só da União Europeia, têm sobre a questão. Este último episódio da mobilização dos fundos russos congelados, dos ativos russos congelados contra a vontade do governo belga é muito significativo. O governo belga tem dado sinais de que não está disposto a pôr em causa a sua viabilidade financeira, arriscar uma falência financeira da Bélgica em nome de uma não estratégia, porque a União Europeia não tem uma estratégia para a Ucrânia, entende que pode enterrar a guerra em dinheiro durante 2 anos e depois logo se vê o que acontece. O pior que podia acontecer nesta fase era criar-se uma cisão no seio dos 27. Mas isto acho que deve ser um sinal de alarme muito grande para olharmos para aquilo que esta Comissão Europeia está disposta a fazer em nome de uma não estratégia. Está disposta a jogar na roleta russa a viabilidade financeira de um país como a Bélgica, está disposta a pôr em causa os tratados europeus, como ainda ontem a Christine Lagarde do Banco Central Europeu mostrou, não é? É um grande revés este do Banco Central, que diz que não pode servir de garantia financeira para este empréstimo à Ucrânia. E, portanto, são as bases financeiras e políticas da União Europeia que esta Comissão Europeia está disposta a pôr em causa em nome, volto a repetir, de uma não estratégia. Porque a Europa, sozinha, sem os Estados Unidos, não tem estratégia viável para a guerra da Ucrânia, a não ser uma fuga para a frente. E, portanto, essa fuga para a frente representa exatamente o quê? De que forma é que se podem sanar o fosso que, entretanto, se foi criando entre precisamente a Europa e os Estados Unidos? Há esse fosso que está a agravar-se entre a Europa e os Estados Unidos e há o fosso que se está a agravar entre a Europa e a Rússia. Eu acho que ambos são insanáveis. Isto vai marcar uma nova circunstância estrutural em que a Europa se encontra entre estes 2 grandes blocos e sem aliados. Que a Europa colocou-se na situação em que se fez depender completamente dos Estados Unidos, não só em termos militares, não só em termos estratégicos, mas também em termos energéticos. Ontem a senhora von der Leyen congratulou-se com o fim da dependência energética face à Rússia, mas isso significa que se está a colocar em dependência relativamente aos Estados Unidos, passaram a não ser um aliado fiável, não é? Porque foram os primeiros a aconselhar a Europa a seguir esse caminho, com esse propósito. E a Europa que está obrigada a gastar 1.000 milhões por mês, como disse ontem o secretário-geral da NATO, em armamento norte-americano. E, portanto, a Europa está a ficar isolada numa guerra cada vez mais difícil no terreno, aumentando mecanismos de dependência para um aliado que já não é fiável, porque vê as alianças de uma forma flexível e sem estratégia. A Europa sem estratégia para terminar esta guerra não vai ter capacidade de influenciar militarmente os desenvolvimentos no terreno e cortou todos os mecanismos de negociação e de diálogo com um vizinho que não vai desaparecer dali e com o qual vai ter que falar, como aliás António Costa reconheceu há poucos dias, mas diz que ainda não é o tempo. Eu pergunto-me quando é que é o tempo de falar com um vizinho que não vai desaparecer dali, não é? Pois claro. Marcos Farias Ferreira, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Uma boa tarde. Boa tarde.